Bom, hoje a gente vai dar seguimento também à última oficina, né, que a gente começou a falar um pouco mais dos saberes da terra, falar muito de plantas medicinais. Depois a gente vai falar também das benção, conhecer quem são esses mestres, essas mestras. Por fim, a gente vai de fato para a prática das trocas de sementes. Que as sementes, elas podem parecer à primeira vista uma coisa boa, uma coisa que a sociedade, de forma geral, não dá a devida importância, mas as sementes são fundamentais para uma série de coisas no que tange o território tradicional. Não só quilombola, mas como indígena, campesino, da zona rural como um todo, né? Porque elas que garantem, por exemplo, a soberania alimentar, né? Porque as pessoas dependem muito do que plantam na terra para sobreviver e para construir essa rede de gerações. E as sementes crioulas são tecnologias incríveis, porque semente crioula basicamente são sementes adaptadas a cada contexto. Então, por exemplo, eu que sou do norte de Minas, eu trouxe até o andu preto. Esse feijão andu preto, né, um feijão muito característico do Cerrado Mineiro, eu escolhi trazer ele aqui hoje, né, no quilombo Vila Santa Efigênia, para praticar um pouco mais esse cultivo de andu. Andu preto, uma semente muito resistente. Semente que é feita mais para o cerrado, mas também se adequa muito bem à zona da mata, né? Essa região que a gente está aqui, uma região um pouco mais úmida, região que tem um pouco mais de chuva, no cerrado não chove tanto, mas é uma semente muito, muito importante que mostra, sobretudo, esse conhecimento que nossos ancestrais tinham, né? Porque igual ele trouxe, aí, quantas pessoas que pegaram essa semente que vai trazer de volta para a terra, aí vai, sabe, daqui vai passar para outros que não tem. Então isso está trazendo isso aqui mesmo. De onde eu ia conseguir isso aqui? Então, foi muito bom, igual a oficina de hoje, foi ótimo, porque passou para a gente bastante semente, né? Então, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de ter recuperado, porque eu queria muito recuperar, mas recuperar de onde, né? Então, chegou até aqui. Chegou na mão da gente através da reunião, da oficina. Então, a gente vai recuperando outra vez. Já ouviu falar? Endro, deixa eu ver. Eu acho que eu... Isso aqui faz chá para calmante. E essa prática, né, esse hábito de fazer troca de sementes é uma coisa que vem também de tempos antigos, onde as pessoas se encontravam e sempre trocavam para garantir essa diversidade genética, que é muito, muito importante nos dias de hoje. E muito do que a gente tem de variedade, por exemplo, de feijão, de milho, quiabo, arroz, entre outras tantas plantas e sementes, são por causa das comunidades tradicionais. Porque a gente está numa crescente do neoliberalismo, do agronegócio, que quer só tratar de monocultura, né? Esquecendo por completo a diversidade de cada território, a diversidade alimentar de cada território. Então as sementes crioulas, junto com as sementes nativas, que são sementes presentes no território, somadas à crioula, formam toda uma cultura e uma identidade e que também, de certo modo, auxilia ao combate contra essa estrutura do capitalismo, essa estrutura do agronegócio que é tão predatória para as comunidades tradicionais. É uma maravilha. Hoje nós iniciamos as atividades, mais uma oficina sobre o direito das comunidades quilombolas. A gente está aprendendo a instrumentalizar a comunidade com as ferramentas jurídicas de cumprimento do direito. Então a gente sabe que existe um Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Assistência Social. Como que a gente participa desses conselhos? Quem que a gente precisa questionar? Quem que a gente precisa provocar para que essa política seja implementada? Depois nós passamos para a discussão do tema dessa oficina, que é a política cultural. Como garantir que o que a comunidade vê como patrimônio e o que o Estado vê como patrimônio sejam coisas convergentes. Então, que patrimônio não é apenas as igrejas que estão no centro histórico. Patrimônio também é um modo de fazer, de um alimento, de uma receita típica. Também patrimônio é a prática cultural, no caso aqui o Grupo Nicolinas. Também os conhecimentos ancestrais a partir da benzição, da cura, das folhas de chá. E também a gente discutiu as políticas de apoio e fomento que foram criadas durante a pandemia e pós-pandemia permanece. Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que agora é a Política Nacional de Blanc, a PNAB. Como a gente pode se organizar para facilitar com que todas as pessoas minimamente consigam entender o que é um projeto e se a gente não consegue de maneira tão rápida escrever um projeto, como a gente pode viabilizar meios de parceiros ajudarem na escrita.
por fim, nós tiramos em um grupo, uma comissão, para pensar na política de tombamento patrimonial e para uma formação sobre os projetos que têm que ser escritos para as políticas Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Então, acho que a oficina de hoje foi extremamente importante, né? Porque falar sobre essa questão cultural, de repassar toda a cultura e toda a tradição, os costumes que a gente tem aqui dentro do território, né? Quanto que isso é muito válido. Eu acho que mais do que isso também, né? Porque teve a questão de trazer a importância de captar recursos e perceber que a comunidade entendeu isso, essa importância, e que eles têm interesse, inclusive, de aprender como fazer editais, como participar dos editais, porque muitas vezes os editais eles têm uma escrita muito difícil, né? E aí você fala assim, eu tenho um edital que é voltado aqui para o público negro, para o público quilombola, para a galera da cultura. Então, começar a entender como ler um edital, o que a gente pode fazer, se esse edital ele é acessível para a gente ou não, isso é muito válido. A importância de se discutir política tanto de patrimonial, política de apoio, política de fomento, política de preservação, é para que eles possam, como eles são fazedores de cultura, para que eles possam ter meios, mecanismos econômicos para garantir que essas práticas, essas preservações de tradição, de fazer canto, fazer comida, agricultura, possam permanecer ao longo do tempo. Incentivo fiscal, incentivo financeiro é um forte agregador de manutenção da tradição. Então é por isso que a gente trabalhou com eles, que é importante eles conhecerem. Porque muitos disseram, eu ouvi falar da PNAB, eu vi que tem um edital, mas eu não consigo ler e compreender o que está escrito lá. Então a gente começou a discutir quais são as formas de garantir que essas políticas cheguem no território, que a comunidade possa acessá-las. Porque se tem um lugar que preserva muito a cultura popular, é aqui.